Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do HUD, pra vocês não ficarem tão perdidos aí na hora de usar ele. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pelo replayer mesmo. E a gente passa umas mãos, fala sobre todas as stats. Então, beleza. Esse é o HUD que vocês vão usar. Deixa eu só passar na mão para ter os outros painéis. Pronto. Então, vamos lá. Aqui são os painéis do herói. Ele não é muito completo, também não precisa de muita coisa, porque você sabe o que você fez. É mais por completude mesmo, mas a gente vai olhar pouco aqui. Esses painéis pretinhos aqui. Esses pequenininhos são só as informações dos players também, tem pouca informação aqui. Quantas mãos está sendo usada, quantos torneios você jogou e o All-in Equity BB/100. Esse aqui é só uma medida, tipo, ela demora para convergir, então é só para você ter um norte, tipo, se o cara quem tá com um EV maior, se é você ou se é o vilão. Então nesse caso aqui a Fernanda tá ganhando mais do que eu em EV, só que foram poucas mãos, 27, então esse número ele varia muito, não precisa dar muita atenção para ele não. Aqui em cima, esse painel aqui que só tem um número, é o número de... é o stack efetivo da mão. Só tem um detalhe que quando a gente está jogando ao vivo, no replayer não tem esse problema, mas no PokerStars, assim que o blind troca, sobe, então vamos lá. Aqui, ó. Então no 10-20, vim para o 15-30. No replayer ele já atualizou para 16, só que no PokerStars ainda vai estar marcando o stack efetivo da mão anterior. Então ele vai estar com... no caso aqui vai estar marcando 24 e pouquinho, 23. Então tem que tomar cuidado na hora que o blind sobe. A primeira mão que ele sobe, o stack efetivo está desatualizado. Se vocês forem procurar a ação na planilha, tem que levar isso em consideração. Beleza. Então depois disso a gente tem os painéis principais mesmo, que são os que tem o conteúdo. Tem o pré-flop, o small e big, e os painéis de pós-flop. Os painéis de pós-flop são 4. Você tem 2 para o small e 2 para o big. Aqui e aqui. Vamos começar pelo pré-flop. Esse aqui. Então, a gente dividiu aqui por stacks efetivos, mais ou menos o agrupamento da planilha. E em cima a linha de total. Isso para os dois. Então aqui são as stats principais dele. Quantas vezes ele deu raise, quantas vezes ele deu open shove e quantas vezes ele deu limp. Nesse caso aqui, a Fernanda ela é muito limper. Ela não deu nenhum raise em 15 mãos. Pouca mão, mas já é significativo. Ela deu uns open shove aqui, mas a maioria é limp. Aqui é o limp fold versus... Peraí, deixa ele parar. Quando você para o mouse em cima, ele te diz o que é stat. Então, limp fold versus não all-in. Então, ela dá eu não dei nenhum ISO aqui nos limps dela. Então, essas stats não estão preenchidas. Então, por exemplo, ela coloca 30 aqui, eu faço 90 e ela larga. Então, aqui aumentaria 1. Limp fold para não all-in. Limp raise ou limp trap, talvez. Então, ela coloca 30, eu faço 90 e ela dá all-in, ou ela sobe para qualquer outro valor. Vai aumentar o limp raise. Limp fold versus all-in. É como se fosse o primeiro, só que esse aqui só considera os all-ins. Então, ela dá limp 30, eu dou all-in e ela folda, aumenta aqui. Nesse caso, ela tem 60% de fold para os meus ISO all-in. Então, ela está largando bem até. Mas foram só 5 mãos, então não tem muito o que fazer.
Então, se vocês olharem também pela cor do background, é meio que um agrupamento das stats. Então, ó, esse cinzinho aqui são as stats principais, o cinzão é o detalhamento do limp, né? Então essas três aqui são sobre limps. E o próximo cinzinha são sobre 3-bets e 4-bets. Então, quanto que ela larga para 3-bet não all-in, não chove, quanto que ela 4-beta e quanto que ela folda para 3-bet chove. Não rolou nenhuma dessa situação até o momento. Então está tudo não preenchido. E isso fecha o painel do Small Blind. Agora o painel do Big Blind. Então, primeiro, de novo, começar pelas cinzinhas aqui, que são as principais. É o Flat e o Call Open Shove. Então, quantas vezes ela paga um raise, que não é all-in, e quantas vezes ela paga um raise, que é um all-in, né? Quantas vezes ela paga um all-in. Então, aqui ela está pagando bem, ela está com 64 de flat. E eu só dei um all-in que ela largou. Quando vocês quiserem ver um detalhamento, vocês param o mouse em cima e ele fala 0 de 1. Quer dizer que só teve uma oportunidade disso, não é muito significativo. E agora no cinzão aqui são as stats de 3-bets e 4-bets. Então, quantas vezes ela dá um 3-bet shove? Ela deu 2 de 11, que dá 18%. Sendo que foi uma deep, uma em 9 e depois uma em 2 no mid-game. E quantas vezes ela dá um 3-bet não all-in? Foi uma vez só. E depois que ela dá um 3-bet não all-in, eu posso dar um 4-bet. Se eu der um 4-bet, aqui é quantas vezes ela largou para o 4-bet. Fold para 4-bet. Então aqui a gente fecha as cinzonas. Agora o último quadrinho é sobre as stats de ISO. Então, como são as stats do Big Blind, né? Então o herói dá limp, a gente no caso. Quantas vezes ela dá um ISO chove ou um ISO não chove na gente? Ela não deu nenhum. Em duas mãos, nem all-in, nem não all-in. Então, tá tudo 0. E caso ela dê um ISO não chove, por exemplo, eu coloco... Vamos voltar a mão aqui. Aqui seria para esse caso. Então, eu dou limp aqui com um par de ais. Ela coloca 60. E eu dou all-in. Quantas vezes ela larga depois desse cenário? Então, ISO fold. Cairia aqui nesse caso. Essa stat é difícil de acontecer, porque a gente tem muito pouco limp trap. Mas está coberto aqui. Por isso que ela está no final também. Então isso fecha o pré-flop como um todo. Agora vamos falar um pouquinho do pós-flop. Se o pré-flop ele já demora um pouco para convergir, o pós-flop então demora muito mais. Então é meio difícil vocês olharem aqui assim. Tipo, o mais importante mesmo é o pré. O pós-flop demora muito para convergir algumas stats. Bom, vamos começar pelas stats do Small Blind. Então, é sempre da perspectiva do vilão, né? Então, é o vilão, a Fernanda, no Small Blind. Então, vamos lá. A gente tem dois painéis de Small Blind. Um para stats em cenários de limp, que é esse primeiro aqui, cinzão. E a segunda parte é para os cenários de ISO, que é esse aqui de baixo. A mesma coisa para o do lado. O primeiro bloco são as stats de mini raise e o segundo bloco são as stats de 3-bet. As colunas flop, turn e river. Então as stats de river você raramente vai olhar porque elas raramente são preenchidas, porque demora muito para acontecer. Você vai ficar geralmente no flop, geralmente em c-bet e probe, coisas desse tipo. Então vamos lá. A primeira stat é a clássica, né? C-bet. Só que é a C-bet em potes de limp. Então, quantas vezes ela dá C-bet de limp? Ela deu 3 em 6. Ó.
Você betou 50% só. Daí depois 0 de 1 no turn e não chegou a ter a oportunidade de dar uma c-bet no river. Depois são as stats de donkey bet. Então quantas vezes ela folda para uma donkey bet minha. Lembrando que é limpa de pot, né? Então tecnicamente não é uma donkey bet, mas é para manter o padrão assim. Então, por exemplo, aqui, que foi check check, se eu apostasse aqui, cairia nesse cenário de donkey em limpa de pot. Tecnicamente não é, mas é só para ficar no mesmo padrão. Então, se eu apostar aqui e ela largar, vai aumentar esse stat aqui. Se eu apostar e ela subir, vai aumentar essa stat aqui, do raise versus donkey em limpa de pot. A próxima é sobre check raise. Então, quantas vezes ela folda para um check raise. Lembrando que é tudo limpo de pot, tá? E tudo em relação ao pré-flop. Então, limp pré-flop, ISO pré-flop, mini raise pré-flop e three-bet pré-flop. E a última é fold versus probe bet. O que é uma probe bet? Probe bet é quando o vilão falha em apostar. Ele deixa de apostar. Então, por exemplo, nesse caso, eu dei check, ela deu check. Agora, se eu venho para o turn, se eu aposto aqui, isso é caracterizado como uma probe bet. Porque quem tinha a iniciativa... Lembrando que aqui também, de novo, é uma aproximação porque é limpa de pot. O conceito clássico é no mini raise. Mas a gente está aproveitando aqui para manter a nomenclatura. Se eu aposto aqui, caracteriza como uma probe bet do herói. Então, se o herói aposta aqui e dá um probe, essa stat é quantas vezes o vilão folda para probe. No caso dela, ela já foldou 2 vezes para probe. Ó. Então, a Fernanda, no caso, ela deu c-bet 3 de 6. As outras 3 ela deu check. E das outras 3 que ela deu check, eu apostei 2 vezes no turn e ela largou as 2. Por isso que está um 2/2 aqui. Beleza. Isso fecha as de limp do small. Agora, vamos para as stats de ISO no small. As de ISO são pouca coisa. Basicamente, fold para c-bet e raise para c-bet. Agora as stats de mini raise, que são as que mais acontecem. Então, mesma coisa, quantas vezes ela c-beta, folda para donkey, raise versus donkey, folda para check raise e folda para probe. Só que só filtrada para pots onde foi mini raise pré-flop. E embaixo também, só que agora é para three bets pré-flop, quantas vezes ela folda para uma c-bet e quantas vezes ela dá raise numa c-bet. Então as stats são as mesmas nos dois painéis, só muda o filtro. Para você saber, porque as pessoas se comportam bem diferentes em cada cenário. Assim. Beleza, então isso fecha o Small Blind pós-flop. Vamos agora falar sobre o Big Blind pós-flop. De novo, vocês podem perceber que as stats são as mesmas, só vai mudar os filtros. E as divisões também são as mesmas, então eu não vou explicar isso de novo. Vamos só falar sobre as stats. Então, nesse caso aqui, que ela está no Big. Quando ela está no Big, num pote de limp. Vamos ver se esse aqui é um cenário... Não, aqui ela deu ISO. Ó. Ela isolou e eu completei. Então aqui, nesse caso, a gente cairia nessa última linha, ó, Big Blind ISO. A gente só tem uma stat para isso, que é quantas vezes ela dá c-bet. Por enquanto foi 0 de 1. Se ela c-betar aqui, c-betou. Então na próxima mão, essa stat aqui vai marcar 1/2. Vamos avançar para ver. Ó,
1/2. Quer dizer que ela deu uma CBET em isopot. Vamos voltar. Beleza. Então aqui é CBET em ISO e aqui é CBET em tribet. As stats de cima é fold para CBET. Quantas vezes ela folda para CBET. Quantas vezes ela dá raise numa CBET. Então aqui nesse caso seria um check raise, né? Porque se você está no Big Blind você fala primeiro. Então você deu check, deixou o cara CBetar e deu um raise. Então isso é um check raise. E depois são as stats de donk. Então quantas vezes ela dá donk. Então donk é quando a pessoa sai apostando fora de ordem. E quantas vezes ela folda caso ela tome raise num donk. Então donk fold. E aqui também tem o probe bet, que é o complementar do fold para o probe. Então se aqui você folda para probe, aqui você proba. Então quantas vezes você aposta caso a outra parte tenha falhado em apostar, se ela tinha iniciativa. Vocês podem ver que o probe é a única stat que começa no turn, né? Porque não tem como isso ser feito no flop. Ela sempre é no turn ou no river. Porque no flop é onde a pessoa vai falhar de apostar ou no turn. E de novo as mesmas stats para os cenários de mini raise. Outra coisa que a gente pode comentar talvez sejam as cores. Vocês estão vendo que ele é todo colorido. Basicamente, as cores elas seguem um padrão. Vamos olhar aqui no profile para vocês verem. Ela é sempre desse jeito, ó. Verdona, verdinha, branca, vermelhinha, vermelhona. E é sempre do mais passivo para o mais agressivo, assim. Então, quanto mais o cara fizer uma coisa, mais quente, mais vermelho vai estar. Quanto menos ele fizer, mais verde vai estar. Então, por exemplo, ela faz muito limp, então o limp está vermelho. Ela faz muito pouco raise, então o raise está verde. E o open shove. O open shove nesse stack depth, ela não deu. Aqui ela deu pouquinho, tá vermelhinho. Aqui ela deu mais. Aqui é mais significativo do que aqui, ó. Tá vendo que o número é o mesmo, só que tá com cor diferente? É porque um open shove de 33 é muito mais significativo e muito mais agressivo no começo do que no 12/8. Por isso que a cor muda. Lembrando que aqui, só um parênteses, é 1 em 3, né? Então não dá para concluir nada. Mas só para vocês entenderem o esquema da cor. E eu acho que é isso. Tem muito conteúdo, então vocês podem rever esse vídeo várias vezes. Qualquer dúvida sobre as stats vocês podem consultar aqui ou perguntar no Skype mesmo. Mas esse já é um bom início aí para vocês começarem a usar. Beleza? Falou, galera!